E está começando mais uma edição do Segundona na Veia, aquele programa que traz todas as informações das segundas divisões das principais ligas europeias. Eu sou Alexandre Vieira e juntamente com a equipe de primeira de repórteres traremos todas as informações dos times, das ligas, então vem comigo. E para começar, já temos estreia. Yuri Murta é o novo repórter, o novo setorista da segunda liga, a segunda divisão do Campeonato Português, então ele já vai começar trazendo as informações e em seguida Alan Martins com as informações da segunda divisão espanhola. Aqui na terrinha, a segunda divisão está cada vez mais se encaminhando para um fim claro nas últimas posições. Já no topo da tabela teremos muita emoção e também a rodada foi marcada por algumas mudanças. O Nacional, depois de vencer o Leixões em casa por 1-0 e ver o Farense tropeçar ao perder para o Estoril por 2-0, tornou-se líder da competição. As duas equipes, no entanto, saem isoladas dos demais colocados em relação às vagas para a primeira divisão do ano que vem. A rodada de número 19 também teve como destaque as vitórias dos times B de Benfica e Porto. Com o resultado, ambas as equipes respiraram na tabela e abriram 12 pontos para a zona de rebaixamento. Lá embaixo estão o Cova da Piedade com 12 pontos e o Casa Pia com 10. O Vila Fiquense, clube que está acima dos dois, tem 18 pontos, o que simboliza ainda mais a preocupante e assustadora situação de ambas as equipes. Vale lembrar que caso as duas equipes permaneçam nessas posições, elas cairão para a Série C do Campeonato Português em 2021. Na próxima rodada deste fim de semana, os dois primeiros colocados vão jogar fora, respectivamente, contra Mafra e Porto B. Essa é a oportunidade perfeita do Mafra se igualar ao Farense e se aproximar muito do topo da tabela. Caso vença, o time ficará a 2 pontos do Nacional, na luta pelo título da segundona. Este foi Yuri Murta para o Segundona na Veia. Na 26ª rodada da La Liga 2, tivemos mudança na tabela, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Em partida isolada na sexta-feira, o Tenerife recebeu o Sporting Gijón e venceu por 2-1. Com o resultado, os mandantes saíram da zona de rebaixamento. Já no sábado, tivemos mais 4 partidas. Destaque para a vitória do Elche sobre o Málaga por 2-0. Com o resultado, os donos da casa alcançaram a 5ª posição na tabela, ficando assim na zona de playoffs. Já o Ponferradina recebeu o terceiro colocado Huesca e surpreendeu, vencendo por 3-1. Já na parte de baixo da tabela, o Extremadura venceu o Lugo por 1-0. Porém, as duas equipes ainda continuam na zona de rebaixamento. Finalizando a rodada no sábado, o Deportivo La Coruña chegou à sua 6ª vitória consecutiva na liga, vencendo o Las Palmas por 2-1. Já no domingo, o destaque ficou para o Girona, que visitou o Fuenlabrada e venceu por 1-0. Com o resultado, os visitantes alcançaram a 6ª posição na tabela, alcançando a zona de playoffs. O Oviedo venceu o Albacete por 3-1. Com a derrota, o Albacete acabou caindo e entrando para a zona de rebaixamento. E por fim, tivemos mais 4 empates. Destaque para o empate entre Cádiz e Zaragoza, duas equipes que estão no G6 da La Liga 2. O líder Cádiz perdia até os 39 do segundo tempo, quando conseguiu empatar a partida, assegurando assim a liderança da competição. Já o Numancia ficou no 1-1 com o vice-colocado Almeria, mesmo placar de Racing Santander e Alcorcón. E por fim, Mirandes e Rayo Vallecano ficaram no 0-0. E essas foram as informações da La Liga 2. Eu sou Alan Martins para o Segundona na Veia. Muito obrigado, que estreia brilhante de Yuri Murta. Muito obrigado, Yuri, ele que já está no Latinos na Veia, já está no norte do futebol aí. Menino gosta de trabalhar, gosta de jornalismo. Seja muito bem-vindo, Yuri, à nossa equipe. Mas eu quero falar sobre o Campeonato Espanhol, segunda divisão espanhola, o Mirandes, que é semifinalista da Copa do Rei, venceu por 4-2 o Villarreal e garantiu a sua vaga nas fases finais da Copa do Rei. É sempre bom assim ver um time de menor expressão chegando nessas fases finais das ligas, é muito bacana. O Mirandes que tá na metade ali da tabela do Campeonato Espanhol, ali da segunda divisão, e é muito bom ver um time assim chegar tão longe, mas tão longe
nas Copas, né? É a magia das Copas lá da Europa, quando chega alguns clubes assim, é bem bacana, tá certo? Eu vou trazer aqui rapidamente as informações também da Liga 2, os resultados, ainda não temos setoristas para a função, mas eu vou trazer aqui rapidinho. Na última sexta-feira, o Troyes venceu o Charleroi por 2-0, o Sochaux venceu o Le Mans por 1-0, o Paris FC fora de casa venceu o Chambly por 2-1, Le Havre e Caen ficaram no 1-1, o Rodez e Nancy também ficaram no 1-1, o Ajaccio perdeu em casa para o Auxerre por 3-2, o New York venceu por 2-0 o Orleans, e o Chermont venceu o Valenciennes por 3-1. E nesta rodada vamos ter Guingamp e Lorient, e Lens e Grenoble fechando a rodada na segunda-feira. Tá certo? Então agora vamos para as informações da segunda divisão italiana com Ivan Garcia. A 22ª rodada da Série B italiana foi uma rodada bastante animada, com muitos jogos bons e bastante gol para o fã do esporte. Já começa no primeiro jogo Cremonese e Pisa, que os visitantes conseguiram virar um 2-0 para 4-3 nos últimos minutos com o defensor Eros Pisano, que marcou seu primeiro gol no campeonato e com tamanha importância para sua equipe. Outra partida com bastante gols foi Strapani e Cittadella. Os visitantes conseguiram fazer um 3-0 no time da casa, colocando o rival cada vez mais na Série C. Livorno e Ascoli foi um jogo bastante interessante, porque nas estatísticas, os manos tiveram total controle da partida, foram mais chutes ao gol, mais chutes no alvo, mais posse de bola, melhor precisão nos passes, mas quando se olha para cá, o 3-0 para o Ascoli, que foi mais eficiente nas finalizações ao gol. Destaques para o ponto esquerdo Marcelo Trota, que marcou 2 gols na partida. O Empoli surpreendeu nessa rodada contra o Crotone ao fazer 3-1 no terceiro colocado do campeonato. Os visitantes ficaram maior tempo com a bola, mas não foi o suficiente e tropeçou e perdeu uma boa chance de encostar no líder Benevento, que empatou nessa rodada em 1-1 contra o Salernitana. Outros resultados da rodada foi: o vice-líder Pordenone perdeu por 1-0 para o Spezia, que pode ser considerado o pior jogo da rodada, pois dos 11 chutes que cada um dos times deu, apenas um foi no alvo e ele entrou. O Frosinone também venceu o Virtus em casa com apenas um chute no alvo a partida toda. O Perugia venceu o Juve Stabia por 2-1 com 2 gols de pênalti marcado por Prieto e Amelo. Nos acréscimos, o Pescara conseguiu vencer o Cosenza Calcio, que teve 2 jogadores expulsos na partida no segundo tempo, aos 13 minutos e já nos acréscimos aos 53. Com isso, a classificação da Série B italiana fica assim: Benevento mais líder do que nunca com 51 pontos, seguido de Pordenone com 35, Crotone e Frosinone com 34, Salernitana, Cittadella e Perugia com 33 e o Pescara em oitavo com 32. Na parte de baixo da tabela temos Livorno em último colocado com apenas 13 pontos conquistados, Trapani com 19 vem na frente e o Cosenza Calcio com 20 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cremonese com 23 pontos. Da Série B italiana, Ivan Garcia para o Segundona Havaiano. Campeonato Alemão com Vinícius Oliveira. A briga para subir para a Série A da Bundesliga segue pegando fogo na Alemanha. O Bielefeld empatou 100 gols com o Aue e agora vê a sua liderança ameaçada, já que o Hamburgo bateu o Bochum por 3-1, diminuindo a diferença entre as equipes para apenas 1 ponto. Além disso, a derrota garantiu aos comandados de Gert-Jan Gerbig a primeira vaga no Z3. Na cola dos 2 primeiros, também brigando pela liderança, o Stuttgart apenas empatou com o St. Pauli e manteve a diferença de 3 pontos para o líder. No outro extremo da tabela, a disputa segue ainda mais acalorada. Isso porque do 17º ao 12º colocado a diferença segue de apenas 3 pontos. Sendo assim, a qualquer momento, um mau resultado pode colocar uma equipe em situação de descenso. No Z3, aí, na briga contra a degola, como já foi mencionado, o Bochum, 16º, perdeu e tomando assim o lugar do R, né, que empatou com o Hannover e agora ocupa a 15ª colocação. Mais abaixo, o Karlsruher tropeçou frente ao Kiel e tomou a posição antes ocupada pelo Nürnberg, que também triunfou. Amargando a lanterna, o Dresden não conteve o ímpeto do Darmstadt e perdeu por 3-2. O resultado é ruim para o time aí que se distanciou desse bloco que eu comentei e agora tem que ter postura completamente diferente se quiser se manter na divisão. Pelo outro lado, o Darmstadt chegou à 11ª posição e agora pode respirar um pouco mais aliviado. Agora na próxima rodada, o Bielefeld vai medir forças contra o Regensburg, que está no meio da tabela aí tentando uma reação para buscar os playoffs. Aí em uma nova briga dos vices, agora o vice-líder Hamburgo recebe o vice-lanterna Karlsruher. E fechando o G3, o Stuttgart
vai disputar contra o AUE. Em contrapartida, na parte de baixo da tabela aí, o Bochum vai tentar reagir frente ao Erren. E o Dresden ficou numa situação ainda mais complicada, porque não vai jogar nessa rodada por ter a sua última partida adiantada aí por conta de Copas e tudo mais. Eu sou o Vinícius de Oliveira e essas foram as informações da Série B da Bundesliga para a Segundona na Veia. Muito obrigado ao Ivan Garcia, que trouxe as informações do campeonato italiano, também ao Vinícius Oliveira, que trouxe as informações do campeonato alemão. Os dois abrilhantaram com muitas informações. Mas agora eu quero saber dela, Championship, as informações da segunda divisão inglesa com Kaique Ribeiro. Olá pessoal, agora eu tô de volta para trazer todas as informações da 30ª rodada da Championship, que teve início na última sexta-feira. O Derby County vem se recuperando na tabela e venceu mais uma na competição. Dessa vez, os Rams derrotaram o Stoke City por 4-0, destaque para Wayne Rooney, que deixou dele na goleada. No mesmo dia, Cardiff e Reading empataram em 1-1. Curiosamente, as duas equipes também se enfrentaram na última terça-feira pela FA Cup, e a partida terminou com o mesmo placar, mas o Reading venceu nos pênaltis. No sábado, Middlesbrough e Blackburn ficaram no empate 1-1 no Riverside Stadium, mesmo placar de Preston e Swansea, que não foi nada bom para os Whites, que perderam um pouco de contato com a zona de playoffs. O outro empate na rodada aconteceu em Hillsborough, entre Sheffield Wednesday e Millwall, por 0-0. E agora se preparem, porque vem chuva de gols. Fulham e Huddersfield fizeram um jogo de duas equipes recém-rebaixadas da Premier League, e tudo foi decidido no primeiro tempo. O Fulham fez 3 gols em 31 minutos, destaque para um deles, Dimitrovic, que é o artilheiro da Championship, mas os visitantes fizeram 2 ainda antes do intervalo. Porém, o Fulham não perdeu a vitória, e a partida terminou com o triunfo do clube londrino por 3-2. Outra partida que rolou em Londres foi um confronto direto contra o rebaixamento à League One, e o Charlton passou pelo Burnley em vitória por 2-1. O Birmingham construiu uma grande vitória no St Andrews Stadium. Thiago Silva, não aquele do PSG, abriu o placar para o Nottingham Forest, porém Hogan e Pedersen viraram para os donos da casa por 2-1. O Bristol City foi até o Loftus Road encarar o Queen's Park Rangers e venceu com um gol logo no começo por 1-0 e se estabelece na zona de playoffs. O Brentford se recuperou na Championship com grande goleada, com destaque para a hat-trick de Benrahma. As abelhas derrotaram os Tigres do Hull City por 5-1 fora de casa e ainda sonham com a vaga direta à Premier League. E por fim, os jogos dos líderes. Para começar, o Leeds United de Marcelo Bielsa tropeçou em casa para o desesperado Wigan por 1-0 e o mais azarado, o gol foi contra, do meia Pablo Hernandes, que é uma das principais referências técnicas do Leeds United. E quem se beneficiou com essa derrota foi o West Bromwich, que voltou à liderança da Championship com vitória sobre o lanterna Luton Town por 2-0 no The Hawthorns. Daniel Ziadjai marcaram. A classificação da Championship é essa. O West Bromwich lidera com 56 pontos, seguido do Leeds com 55. O Fulham é o terceiro com 52, seguido do Nottingham Forest em quarto com 51, e na quinta e sexta posição estão Brentford e Bristol City respectivamente, com 50 pontos cada. O Z3 tem o Wigan com 29 pontos, o Burnley e Luton Town têm 24 pontos nas últimas duas posições. Agora minha pergunta para o Alexander é essa: o Leeds vai pipocar de novo e ficar de fora na Premier League? Porque na última edição perdeu a vaga direta nas últimas 2 rodadas e foi eliminado de forma precoce nos playoffs para o Derby County. E aí, Alexander? Eu sou o Kaique Ribeiro para a Segundona na Veia, do Futebol na Veia. Goodbye! Olha, Kaique Ribeiro, primeiro, muito obrigado pelas informações. Se você tivesse feito essa pergunta para mim há 6 rodadas atrás, eu falaria, não, jamais, agora vai. Agora o Leeds vai subir, vai voltar para a primeira divisão. Mas olha, ultimamente eles têm dado aquela famosa pipocada, né? A equipe de Marcelo Bielsa tá tropeçando, tendo uns tropeços grotescos até, inclusive, né? Então, olha, mas eu vou arriscar, eu acho que dessa vez não, tá? Dessa vez não, eu gosto muito do Leeds United, eu sou um torcedor do Leeds há um bom tempo já, acompanho a equipe. E então, olha, pela minha torcida, assim, eu vou falar que vai subir. Mas olha, não é com 100% de certeza não, viu, Kaique Ribeiro? Um abraço, amigo. E então, finalizamos aqui o nosso podcast. Trouxemos todas as informações, espero que você tenha gostado do programa. Não esqueça de ir lá no futebolnavea.com.br para ficar por dentro de todas as informações de tudo que acontece no futebol mundial. Tem futebol asiático, futebol norte-americano, futebol estadual, tem de tudo lá no Futebol na Veia. Então acesse futebolnavea.com.br, nos siga também no Instagram, futebolnavea.br. E é isso, eu sou Alexander Vieira para o Futebol na Veia. Até a próxima, tchau, tchau.